Sua Política, com Felipe Frazão. Frazão de olho nessa, quem sabe, definição total de todos os nomes que vão ocupar a esplanada dos ministérios do novo governo Lula. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Oi, Carol, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes. Hoje sai. Hoje sai. Sim, daqui fechado. A pouco. Alô, Frazão? Oi, Carol. Oi, desculpa, eu falo, agora sim. Eu falava assim, hoje está fechado, então sai mesmo? Sai sim. 11 horas, promete o presidente Lula. Sempre tem um atraso, né? Mas a partir das 11 horas, o nosso ouvinte que quiser ficar ligado já vai ver, o Jornal Dourado já vai estar fora do ar, mas a gente traz ao longo do dia atualizações e também pode acompanhar no Estadão. A gente vai trazer todos os nomes que já são praticamente conhecidos. Tem alguma indefinição que avançou à madrugada, ontem à noite, sobre um dos partidos, né, que o Lula entregou uma parcela significativa dos seus ministérios. Ele se acertou ontem, o que faltava no xadrez, principalmente com o centrão do Lula. Podemos dizer que será o centrão do Lula, Carol. É o MDB, o PSD e o União Brasil. Como o MDB ficou com 3 ministérios, os outros partidos também quiseram 3 ministérios. E o Lula cedeu. Inclusive retirou os nomes do próprio PT, deixou de negociar com outros partidos menores que tinham a expectativa de ganhar um cargo na esplanada, como Solidariedade, ligado à força sindical, aos sindicalistas, o Avante, que era o partido do André Janones. É o partido do André Janones, retirou a candidatura dele, pré-candidato à presidência da República, ele fez a guerrilha digital pró-Lula contra os bolsonaristas nas mídias sociais e esperava ter um tratamento de partido grande, não do tamanho do Avante, que é um partido pequeno. O próprio PV, que foi um dos primeiros partidos, o Partido Verde, a declarar apoio, faz parte da coligação do Lula, da federação, né? Não só da coligação, mas da federação com o PT, PCdoB. Ele também ficou sem um ministério. Tem algumas queixas, algumas reclamações, até dentro do PT, de alguns deputados que tentaram se emplacar, né, como ministros, mas PSD, União Brasil e MDB ficarão com 3 ministérios cada, Carol. E isso porque o Lula está de olho na governabilidade. Se ele deu 3 vagas para o MDB, contando com a Simone Tebet no planejamento, essa já está confirmada, será o deputado, o senador, melhor dizendo, senador eleito Renan Filho, ministro dos Transportes, e o Jader Filho do Jader Barbalho, irmão do governador do Pará, Jader Barbalho, ministro das Cidades. Por que União Brasil e PSD ficariam com menos? Se a bancada dos dois na Câmara é igual ou maior do que a do MDB. A bancada do MDB e do PSD terão cada uma 42 deputados eleitos. A do União Brasil, 59 deputados eleitos. O Lula não pode abrir mão dessa quantidade de votos no Congresso, na Câmara dos Deputados. No Senado, Carol, a situação não é muito diferente. Aliás, o MDB caiu um pouco, já foi o maior partido do Senado, presidiu o Senado durante muitos anos, porém agora ele tem 10 senadores, terá 10 senadores, mesmo número do União Brasil. E o PSD terá 11 senadores, é a segunda maior bancada. Então, não dá para desprezar todos esses votos. É claro que estou falando aqui dos senadores eleitos, né, Carol? A gente sabe que o Lula também está trazendo muitos senadores eleitos para o próprio ministério. E isso vai mudar, desfigurar um pouco a configuração do Senado que a gente vai ver a partir de fevereiro do ano que vem, que será o Senado com que o Lula vai governar nos 4 anos de seu governo. Mas esses encaminhamentos serão todos concluídos e anunciados às 11 horas ou um pouquinho depois, aqui em Brasília, pelo presidente eleito, já diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, há muito pouco tempo da posse, né? Ele não tem mais tempo para isso. Era hoje ou amanhã, ou a coisa começaria a se mostrar mais complicada ainda nesse xadrez, Carol, se ficasse para sábado, o último dia do ano.
E nesse arranjo aí, né, enfim, algumas mulheres estão aparecendo, né, nos nomes cotados, tem Ana Moser no esporte, Marina Silva no meio ambiente e Simone Tebet no planejamento e orçamento. Como é que se acomodou a Tebet nesse ministério que não deve ter a PPI, né? Enfim, algo que para ela era importante ou poderia turminar um pouquinho mais a pasta. Aparentemente vai ficar meio diluído o poder, né, dessa pasta. Ela terá um papel muito mais burocrático, não é o que ela queria, não é o que eles chamam de ministério finalístico, ou, para a gente entender melhor no nosso ouvinte, um ministério que toca a obra ou entrega programa social, em que o ministro faz anúncios, tem mais visibilidade, começa a levar na ponta as políticas públicas do governo. Ela não é a ministra que vai viajar com Lula para inaugurar uma ponte, para apresentar o asfaltamento de uma rodovia, ou para entregar cartões do Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, nada do tipo. Era o que ela gostaria. Até no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, você falou da Marina, há a possibilidade de se fazer uma agenda positiva. Já a gente vem de anos de agenda negativa, então no meio ambiente, há a possibilidade de se fazer uma agenda positiva. Tem a agenda positiva já pronta para ser anunciada, a retomada de investimentos estrangeiros, de contribuições ao Fundo da Amazônia, que é um fundo que tem dinheiro vindo da Noruega e da Alemanha, que eles já anunciaram que vão destravar as contribuições, recursos bilionários, dá para fazer operações, apreensões de madeira. A Simone vai ficar num ministério que não tem os bancos públicos, que ela achava que poderia, aí sim, influenciar na política de crédito, em alguns programas, planos, por exemplo, como o Plano Safra, poder ter uma participação mais direta, né? Ter uma agenda política. Ela vai estar numa agenda mais burocrática. É um ministério que define o orçamento, faz, como o nome diz, planejamento de ações de mais longo prazo. E aí ela tentou também ter o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que foi criado para ter uma certa agilidade, pensar em oportunidades de parcerias públicos-privadas, de concessões, e ela não conseguiu, porque isso já estava prometido para a Casa Civil, como já foi antes, e está voltando para a Casa Civil para o governador da Bahia até dia 1º, até o dia 31, né, ele transmite o cargo e vem para Brasília para assumir o governador Rui Costa, que será ministro da Casa Civil, com um ministério robusto, com a Miriam Belchior, que foi ministra também, está na equipe do Rui Costa. Eles não abriram mão de ter o PPI de volta na Casa Civil, Carol. Então, é um ministério que ela recebe com outro perfil, não terá um perfil tão político. As oportunidades para quem disputou a presidência da República e almeja ter um cargo político, ela é uma política de carreira, encerrou o seu mandato no Senado agora, está encerrando, né? Elas não são tão vistosas no Ministério do Planejamento quanto em outros ministérios que o seu próprio partido terá. Mas ela não se entendeu com o próprio partido. Esse é um grande problema, né? O partido nunca a assumiu, sejam senadores, sejam os deputados do partido, nunca assumiu a Simone como uma indicação do MDB. Embora seja indissociável, ela está indo ali para o governo numa cota de reconhecimento, de retribuição do Lula pelo papel que ela teve na campanha eleitoral. Uhum. Achou aqui um avião de pequeno porte, viu, o Felipe Frazão, para ilustrar aqui a saída de Bolsonaro do Brasil. Deve passar o ano novo não entregando a faixa, né, mas entre os seus em Orlando. Pois é, eu ia até, quando eu escutei, eu falei, bom, não é esse aí não, viu, porque é um Airbus com turbina. Sim. Aí sim, né? E também não... Eu acho que não vai ter essa campainha aí, que é aquela que a gente escuta às vezes no aeroporto, né, senhores passageiros, porque não vai ter chamada para embarque.
ele vai praticamente sozinho. E uma parte da sua tropa já chegou em Orlando ontem de manhã. O presidente Bolsonaro está praticamente decolando. Se não decolar hoje, como já poderia ocorrer, hoje pela manhã ainda, decolará amanhã. Seus funcionários têm 2 dias, a previsão é de 2 dias de afastamento do país. Dia 28 ontem, dia 29 hoje, para levá-lo, desembarcar no Aeroporto Internacional de Orlando, ali pertinho da Disney, e retornar ao Brasil, porque ele não volta, não tem data certa para voltar. A passagem da FAB, da Força Aérea Brasileira, é só de ida, paga por todos nós, contribuintes, e não tem data para voltar, e ele não poderá mais usar o avião da Força Aérea quando quiser voltar. Aí vai ter que arrumar ou um jatinho amigo, ou pagar uma passagem do próprio bolso, ou mandar o partido dele, né? Se tiver as contas desbloqueadas, pagar o retorno, vai ter que dar um jeito. O presidente Bolsonaro está prestes a se despedir do Brasil para não passar a faixa a Lula. Ele não quer participar, não quer fazer essa cerimônia. E nem o Mourão quer, né? O Mourão também avisou que não quer, reiterou que não quer, está chateado porque o Bolsonaro não o avisou dessa viagem, não delegou a ele nem sequer essa tarefa, Carol, de passar a faixa, por isso ele não quer se envolver, tá? Não vai se envolver e tá assim, achando que o Bolsonaro ainda queria deixar para ele essa casca de banana, de se envolver na transferência da faixa, na entrega da faixa para o Lula, o que poderia, na interpretação do Mourão, deixar um sinal negativo para os eleitores dele, né? Como se ele reconhecesse a eleição do Lula. Ele reconhece a eleição do Lula, o Mourão, mas como se ele tivesse uma postura amigável que o próprio Bolsonaro não quis ter e que isso pudesse prejudicá-lo, já que o Mourão está de olho em 2026, está de olho na sua cadeira no Senado que ele vai assumir pelo Rio Grande do Sul e quer liderar a oposição, num vácuo que o presidente Bolsonaro está deixando ao se ausentar do Brasil, ir embora, como a gente já previa. Inclusive, houve muita especulação nos últimos dias, nas últimas semanas, depois da eleição, depois da derrota dele, que ele poderia liderar a oposição, teria uma sala aqui em Brasília, um gabinete paralelo, que o PL ia dar um cargo para ele de presidente de honra do partido, e que ele iria atuar, ser um grande cabo eleitoral. Isso tudo é plano do Valdemar Costa Neto, que quer usar o capital do Bolsonaro, o capital político e a força eleitoral que ele ainda tem, né, teve nas urnas, não suficiente para vencer, não é a maioria no país, mas tem uma força. Eles queriam usar para, já de olho nas eleições municipais de 2024. Mas quem conhece o Bolsonaro, como deputado Alberto Fraga, deputado do PL, há mais de 40 anos, policial militar, serviu o exército junto com o Bolsonaro, já dizia, Bolsonaro vai se recolher, ele não tem esse perfil, não quer fazer isso. Bolsonaro quer ir para uma casa de praia, quer ir pescar, quer ir para uma casa de campo, ele vai se afastar. E é o que está acontecendo agora, está indo para um condomínio fechado em Orlando. Uns dizem que o Trump tem uma casa nesse condomínio, mas não é o resort do Trump lá na região de Mar-a-Lago, né, na Flórida, que é mais próxima, inclusive, do litoral. Mas está indo Jair Bolsonaro às custas do erário, às custas da União, despedindo-se do Brasil. Provavelmente hoje, a partir de hoje, ele já poderia ir, porque sua equipe de segurança já chegou lá há mais de 24 horas, está com os preparativos já feitos, e ele poderá ir hoje ou amanhã, a qualquer momento, tudo sem confirmação oficial. E foi aconselhado, Carol, a não se pronunciar, ficar quietinho para não ter nenhuma repercussão jurídica. Você sabe por quê, né? Porque qualquer coisa que ele falasse podia incendiar os seus apoiadores aí manifestantes, Brasília, né? seus apoiadores, alguns extremistas que já cometeram atos que estão sendo interpretados pelas autoridades como terrorismo doméstico, e quem quer causar explosão pode mesmo ser enquadrado nisso, né?
Está na legislação, há uma divergência se movimentos sociais, movimentos políticos são acobertados por essa lei, se tem alguma salvaguarda ou não. Inclusive a esquerda tinha essa discussão, tinha essa preocupação no passado, quando a lei foi aprovada, mas está todo mundo aqui em Brasília, as autoridades, dizendo que é terrorismo doméstico, que vai ser enquadrado, fazendo pressão para que seja interpretado assim. A polícia que investiga ainda não enquadrou dessa forma. Tem que ver se o Ministério Público vai entender dessa maneira também e os juízes. Mas que tentaram provocar explosões e o plano foi fracassado até agora, tentaram. E Bolsonaro não quer se envolver. Por isso foi aconselhado a não falar, ficar quieto, embora houvesse pressão para que ele desse uma mensagem final, para que ele não seja, qualquer discurso dele não tenha repercussão, para que ele não seja responsabilizado. Aliás, já está na rua uma operação hoje, Carol. Acabei de ver aqui a notícia, começa a chegar, uma operação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal contra alguns desses extremistas que no dia 12 de dezembro, após a diplomação do Lula, tentaram sitiar Brasília e tentaram provocar explosões, empurrar um ônibus incendiado de cima de um viaduto e atos assemelhados. Muito bem, esse é o Felipe Frazão, volta a conversar conosco aí nos próximos dias. Por enquanto, te desejo uma boa passagem de ano, um bom plantão e voltamos a nos falar em 2023, Frazão. Uma excelente virada de ano para todos os nossos ouvintes, Carol, para você também. E nos vemos ano que vem, que já é semana que vem. É isso aí. Então, tá bem pertinho. Então, até lá. Um grande abraço.